Shalom, queridos, graça e paz, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga eu. Maravilha. Deus possa abençoá-los poderosamente. Glória a Deus. Enquanto você abre sua Bíblia, por favor, aí comigo, louvado seja Deus, no livro de Josué, capítulo de número 1. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar nessa casa. Glória a Jesus. Aqui, pela primeira vez, não no ministério, mas aqui, nesse móvel, pela primeira vez. Glória a Jesus. E é sempre uma alegria poder estar junto com esse casal top demais das galáxias. Que Deus possa abençoá-los poderosamente nessa obra e tudo que vocês colocarem as mãos, que haja bênção, prosperidade, que haja paz, em nome de Jesus. Glória a Deus. Josué, capítulo de número 1. Meu pastor Lívia, sua esposa, Deus abençoe. Nós estamos juntos. Glória a Deus. Eu vou ler alguns versículos, e aí vamos lendo até a gente dar vontade de parar, chegar lá em Apocalipse. Está escrito assim: então, após a morte de Moisés, o servo do Senhor, sucedeu que o Senhor falou com Josué, filho de Nun, filho de Moisés, dizendo: Moisés, o meu servo, está morto. Agora, portanto, levanta-te e vai sobre esse Jordão, tu e todo esse povo, para a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a sola do seu pé, vos tenho dado, conforme declarei a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o grande mar, em direção ao poente do sol, será o vosso termo. Não haverá homem capaz de permanecer de pé diante de ti em todos os dias da sua vida. Tal como estive com Moisés, assim também estarei com você. Não falharei contigo, tampouco te abandonarei. Ser forte e de boa coragem, pois para esse povo dividirás a terra por herança, o qual eu jurei aos seus pais que lhe daria. Somente ser tu forte e muito corajoso, que tu possas observar e agir de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés ordenou-te. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que possas prosperar por onde quer que fores. Louvado seja Jesus. Pode se assentar, fique bem à vontade. Glória a Deus. Eu queria pedir a pastor, se possa intrometer um pouquinho nessa igreja, pedir aos irmãos que baixassem um pouco a luz de lá, igual estava na hora do louvor, pode ser? A igreja de lá. Glória a Deus. Isso. Bendito é Jesus. Porque como irmãos, a gente reflete, ele reflete lá dentro. Quantas vezes as luzes batendo ali. E se pelo menos você precisar ler a Bíblia, nós liga, coloca no telão, faz qualquer coisa aí, mas vai dar certo, tá bom? Glória a Deus. Irmão, eu queria falar sobre alguns personagens que está nesse texto. Algumas que você leu, mas não percebeu. Outras que você talvez até tenha lido, mas nunca parou para pensar sobre ele. Só nesse texto que eu li, eu gostaria de falar de pelo menos 4 personagens que estão nesse texto, que eu vou te revelando durante a ministração quais são e quais lições que a gente pode extrair da vida deles para a nossa vida. Primeiro, obviamente, vamos falar de Moisés. O texto é muito claro, Deus está falando com Josué e diz a ele, e fala a respeito sobre Moisés, sobre aquilo que Moisés trouxe para a vida dele, sobre aquilo que Moisés trouxe como lei, trouxe como ensinamento. Então, a gente precisa voltar até lá para poder ter um entendimento a respeito desse texto que está, desse acontecimento, dessa transição que está acontecendo, uma transição
de liderança, uma transição de discipulado que está acontecendo aqui. O texto, a Bíblia vai contar a história de Moisés. Moisés nasce, talvez a primeira lição, que não entro no texto ainda, já consigo extrair uma lição a respeito da vida de Moisés, é que uma das primeiras lições para a gente extrair para a nossa vida é que Deus faz gerar, mesmo em meio a perseguições. Bendito Jesus. Moisés, os irmãos conhecem a história. Diz o historiador Flávio José que Faraó estava em sua mansão, em seu palácio, um dia, uma noite, e ele tem um sonho que tira a sua paz. Além dos sonhos que depois nós vamos ver na frente, mas ele teria tido um sonho, você vai ver isso na história dos Hebreus. Ele tem um sonho, e no sonho dele ele vê um pé gigante. E quando ele olha para aquele pé, ele reconhece que é um pé de um hebreu que cai sobre o Egito e destrói todo o Egito. E ele entende através daquele sonho que aquele povo teria que ser contido, teria que ser diminuído, porque ele observa através disso, e aí no texto vai relatar isso, ele observa que aquele povo está numeroso, está crescendo, então ele precisa parar. E para parar, nós sabemos que ele dá uma ordem para que as parteiras peguem todas as crianças do sexo masculino, e quando as mães estiverem para dar à luz, que elas tirem a vida daquela criança ainda no seu nascimento. Mas com pouco tempo eles vão observar que aquilo não adianta, porque enquanto mais estão perseguindo, mais eles estão crescendo. E a Bíblia diz que veio um temor sobre aquelas parteiras e elas não conseguiam fazer aquilo. E aí elas ainda inventavam desculpa para Faraó, dizendo: olha, as hebreias são muito fortes. Quando nós chegamos, elas já deram a luz. Não é que as hebreias são muito fortes, não é que chegou em tempo e não deu tempo e elas já deram a luz. É que Deus usa, glória a Deus, as perseguições. Deus usa os decretos contra a nossa vida como ferramenta de crescimento. Aleluia, louvado seja Deus. Enquanto o homem está pensando que vai nos matar, Deus está usando isso ao nosso favor e está transformando isso em bênção, em prosperidade. Glória a Jesus, aleluia. Pegaram José, por exemplo, do Egito, oh meu Deus do céu, glória a Deus, e tentaram matá-lo, mas quando de repente eles estão de joelho dobrado diante de José, sem o reconhecer, porque agora ele é o governador do Egito, e José tem que dizer: calmem, fiquem tranquilo, porque não foi vocês que me trouxeram até aqui, quem me colocou aqui foi Deus. Olha, Deus tentaram matar, licença para me usar uma frase feita de internet, que é aquela: tentaram nos enterrar e esqueceram que somos sementes. Aleluia, glória a Deus. Tentaram nos enterrar, pastor, esqueceram que nós somos sementes. Oh meu Deus, pode enterrar um pouco mais fundo, e quanto mais fundo enterrar, melhor, porque mais perto das águas a gente fica. Oh meu Deus, irmão, tem um texto que é tremendo na Bíblia, livro de Atos. A Bíblia diz que há uma grande perseguição contra a igreja. 2 versículos anteriores a isso diz que Estevão estava sendo apedrejado, estava sendo morto a pedradas. Oh, glória a Deus. E o texto diz que enquanto ele estava sendo apedrejado, ele levantou os olhos para o céu. Oh meu Deus, aleluia. A Bíblia diz que ele começou a adorar. A pedra na cabeça tinha mais meu Deus do céu, mas ele diz que ele viu os céus abertos. Ele diz isso: eu vejo os céus abertos. Glória a Deus, aleluia. Jesus está de pé diante de Deus, à direita de Deus, e ele está de braços abertos a me esperar. Oh meu Deus do céu, podem jogar pedra, a pedra que vocês jogarem é apenas a chave de acesso a ele. Aleluia, glória a Deus. E então o texto diz que após isso há uma grande perseguição, e todos os discípulos foram espalhados, com excesso dos apóstolos, exceto alguns apóstolos. Mas aí o texto diz assim: e por onde eles foram espalhados,
eles pregavam o Evangelho. Aleluia. Não, você precisa entender isso. Eles tentaram matar a igreja, na verdade eles a incendiaram. Oh, glória, meu Deus do céu. Ei, você está numa sexta-feira, o lugar de sairmos daqui incendiados. Meu Deus, não só incendiado para dizer eu estou pegando fogo, não. É incendiado para sair incendiando essas coisas, incendiando essa adorada, incendiando esse estado. Aleluia, glória a Deus. Irmão, não dá para nos parar. Oh, glória a Jesus, eles vão tentar, mas Deus vai usar isso a nosso favor. Moisés nasce em um ambiente de perseguição. Glória a Jesus. Teve que ficar escondido para não ser visto. Eu estou ficando velho, né? Glória a Deus. Esse mês agora, dia 28, mês que vem, em outubro, estou fazendo 49 anos. Estou chegando perto dos 50 anos. Mas até que tudo bem, porque a minha aparência engana. Todo mundo olha, mas que eu tenho 17. Glória a Deus. Mas aí, pastor, eu fui ter um neto. Tive um neto. Tem 2 semanas que eu tive um neto. Olha lá, glória a Deus. Agora eu sou vô. Pronto, acabou. E vem de vez. E velho de vez. Não tem como fosse novo. Aleluia, glória a Deus. E aí o médico tem algumas observações. Eu tenho 4 filhos, eu sei muito bem como é que é. O ensino tem algumas observações. E uma delas, que não pode faltar jamais, é a criança tomar sol. Ela precisa todos os dias, sem faltar, ir para o sol. De preferência, tirar toda a roupa do bebê e colocar ele num ambiente de sol, obviamente, entre 9, 10 horas da manhã, que é onde o sol ainda está fresquinho, mas ele precisa lá por causa da vitamina que o sol traz para o ser humano. Ele não quer pegar para amarelão e não sei mais do que. Moisés não teve isso, ele não podia ter isso, ele precisava ser escondido, ele precisava ficar guardado. Moisés não podia chorar alto. Criança chora, irmão, glória a Deus. Meu primeiro filho, meu Deus do céu, ia dormir 4 horas da manhã, ele só dormia aqui em cima de mim, mesmo depois das 4 horas da manhã, tanto que ele chorava. Moisés não tinha isso de poder chorar à vontade. Talvez a mãe tinha que colocar um pano sobre a boca dele, eu não sei como é que funcionava. Tinha que esconder ele debaixo de um cobertor e ficar com o menino ali até ele parar de chorar, para ninguém saber que tinha uma criança ali. Oh, glória a Deus. E aquela menina, aquela criança tinha tudo para não ser uma criança saudável. Não pode tomar sol. O alimento da mãe é escasso. Eles já estão vivendo um momento de perseguição em que o alimento já é totalmente regrado. Estão comendo praticamente sobra dos egípcios, praticamente um tipo de lavagem que está sobrando para eles. A mãe tem que transformar aquilo em alimento para o filho. A alimentação dela é escassa. O menino não tem direito ao sol. O menino vive numa situação escassa, mas a Bíblia diz que após 3 meses, quando abriram a porta daquela tenda, o menino era mais saudável do que todos os outros meninos. O menino era mais bonito do que todos os outros, porque já que o menino não podia ir lá fora no sol, o sol da justiça entrava lá dentro. Aleluia! Já que o menino não tinha acesso ao sol que está aí na atmosfera, o sol da justiça entrava lá dentro para incendiar aquele lugar. Não, você precisa entender. Oh, glória a Deus, aleluia, que o sol da justiça está sobre nós. Oh, meu Deus do céu. E aquele menino cresce com força. Nós conhecemos a história. O menino a mãe tem que abrir mão do menino. Os pais têm que pegar aquele menino, colocar em um cesto e colocar no rio. E assim eles fizeram. O texto diz que a irmã dele, a irmã mais velha, fica andando ali mais próximo da criança, enquanto a mãe está num lugar distante, escondida. Então as princesas vêm tomar banho, a princesa olha aquela criança, ela pega, e quando ela pega a menina inteligente, se aproximou dela e disse: olha que criança bonita que a senhora achou. E ela disse: pois é, achei que agora eu vou precisar, é muito novinho, vou precisar de alguém para amamentar essa criança. E aí a menina inteligentíssima disse assim: eu conheço alguém. Aleluia, oh glória a Deus. E ela disse: conhece uma mulher forte, ela vai poder amamentar essa criança. Não traz ela aqui. A menina vai na mãe e diz: mãe, deu certo, oh glória a Deus.
Quando chega lá, a princesa diz assim: viu, eu preciso que você cuide dessa criança até desmamar. Desmamar não é igual hoje, uma criança de 8 meses, que não, pode chegar até 10, 12 anos de idade. Glória a Deus. Eu conheço crianças aí que vão até 11, 12 anos, pelo menos é mais meio maluco, mas enfim, glória a Deus. Ela diz assim: você vai criar até desmamar, e eu vou te dar um salário ainda para isso. Aleluia. Ei, meu Deus do céu. Ó, o povo briga aí para ver quem inventou Bolsa Família. Foi a esquerda, foi a direita, foi o Franco, foi não sei quem. Irmão, não foi nenhum nem outro. Quem inventou foi Deus. Glória a Deus, aleluia. Você vai cuidar do seu próprio filho, eu vou te dar um salário mensal para você cuidar dele. Glória. Porque é assim que Deus faz. Em meio à perseguição, em meio ao caos, está tudo desmoronando à sua volta, e Deus está cuidando de você. Deus está te pegando no braço, com certinho e tudo, e está dizendo: não precisa ter medo, porque eu sou com você, eu cuido de você. Aleluia. Moisés cresce na casa, cuidado pela mãe, depois ele se entrega de vez à filha de Faraó. E a Bíblia diz que ele chega a um nível em que ele alcança um nível de maturidade. E quando ele alcança um nível de maturidade, ele começa a observar uma coisa, pastor. Ele observa uma coisa, meu pastor, que ele está em um ambiente que não é dele. E ele começa a se sentir fora, deslocado daquele lugar. E o texto diz que ele tomou uma decisão. Repita comigo: decisão. Decisão. Glória a Deus. Decisão. Você precisa ser alguém decidido para ser alguém incendiado. Ninguém consegue ser incendiado se não for alguém decidido. E eu vou dizer, mas para piorar o que eu estou falando, tem horas, glória a Deus, que uma decisão ruim ainda vai ser melhor do que uma indecisão. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque a decisão ruim, você vai aprender uma lição com ela, você vai conseguir remediá-la, e ela vai te levar de volta ao caminho de uma boa decisão. Agora, uma pessoa indecisa, que não se decide, alguém decide por ela. Então o texto diz que Moisés tomou uma decisão difícil de tomar. Ele diz: eu não quero ser chamado de filho da filha de Faraó, porque eu tenho um povo, eu tenho um Deus, oh glória, e eu não vou virar as costas para isso. Eu sei quem é o meu Senhor. O meu Deus não é cá, o meu Deus não, meu Deus não é Faraó, o meu Deus é Yahvé, o Senhor dos senhores. O meu Deus é Yahvé, o meu Deus é aquele grande eu sou, oh glória a Deus, e ele se decide a isso. Aleluia. Para isso ele precisa abrir mão, irmão, de coisas que poucos seres humanos abririam mão. Ele está no caminho de ser, quem sabe, em um futuro, talvez nem tão distante, em ser um próximo faraó do Egito, de ser o homem mais poderoso do planeta. Mas ele diz: não, oh glória a Deus, essa não é a minha casa, esse não é o meu povo, esse que está pendurado aí não é o meu Deus. Aleluia, glória a Deus. E ele se decide em não ser mais filho da filha de Faraó. E a Bíblia diz que com essa decisão ele se posiciona. Glória a Deus. E ao se posicionar de lado, a Bíblia diz, nós conhecemos a história que está tendo uma briga, uma confusão. E no meio dessa briga, a Bíblia diz que ele acabou matando um egípcio. Cometeu um pequeno erro que você não pode cometer. Ele abriu um buraco na areia e enterrou defunto, cobriu igual gato. Aleluia. E deixou guardado e disse: ninguém viu, ninguém não sabe, ninguém vai saber. A areia vai cobrir. Aleluia. Daqui a pouco vem. Já viu as dunas lá no Ceará? Você chega lá, glória a Deus, em um mês as dunas está aqui, a montanha está aqui, no outro ela está ali. Ela mudou de lugar por causa da areia. Enterro de fundo na areia, o vento começa a soprar, hora ou outra alguém vai ver. Hora ou outra alguém vai ver o defunto enterrado na areia. E aí de repente ele está ali com
quem não quer nada, ele se mete em outra confusão. Como era bravo, ele se meteu em outra briga. E quando ele se meteu em outra briga, ele entrou para ser o juiz. As pessoas que estavam ali olhando para ele, apontou o dedo na cara dele e disse: tá, tu vai querer bancar um de bom agora. Tu acha que eu não sei o que você fez no verão passado? Ele disse: o quê? Eu não sei nada. Eu não sou uma pessoa que eu não faço nada. Disse: não, maravilha, de fogo que tu enterrou na pele. Nós vimos aquilo que você tentou esconder. E com isso, ameaçado com isso, o texto diz, a Bíblia diz que ele foge para o deserto. Ele tem 40 anos, ele vai passar mais 40 anos no deserto. E após 40 anos, passando por um processo no deserto, de virar um incendiário, e um incendiário, glória a Deus, ele está apacentando as ovelhas do seu sogro, quando de repente, a Bíblia diz que ele está passando com as ovelhinhas, ele está ali cuidando, levando elas para alimentar, e olha, ele vê uma sarça pegando fogo, e ele olha e diz: oh meu Deus, uma sarça pegando fogo. Aí ele pensou e disse: ah, é só olha uma sarça pegando fogo. Irmão, sarça pega fogo no deserto, caso você não sabe. Deserto chega a 60 graus. Qualquer resina que desce ali, ela queima, ela entra em autocombustão. Mas vamos excluir isso de autocombustão. Vamos falar dos nômades que passam ali, deixam as suas fogueiras, deixam as suas brasas e vão embora. E daqui a pouco aquilo fica soprando, uma brasinha pega naquele negócio, 60 graus e pega fogo. E portanto, não é qualquer mato, arbusto, grama, lenha pegando fogo que vai chamar a atenção de alguém. Então quando Moisés vê aquela sarça pegando fogo, ele diz: é mais uma sarça pegando fogo. E ele continua, mas de repente ele para e diz: peraí, tem uma coisa errada. Ele faz um nó no mago, antes ele volta. Ele diz: essa sarça tem uma coisa diferente. Por que ela é diferente? Porque ela não está soltando fumaça. Aleluia. Porque fumaça é sinal de queima de material. Queima um pneu ali fora, mas acontece que um pneu lá, fumaça preta. Queima alto, fumaça azulzinha. Gás, fumaça meio azul, está acabando o gás, desespero, olha pelo anjo da Petrobras, porque o gás começa a ficar amarelo. Porque o sinal, o fogo e a fumaça que é solta ali é sinal que o material que está sendo queimado vai ser de acordo com o material que está sendo queimado. Mas a Bíblia é muito claro dizer que quando ele olhou, a sarça queimava, ela era incendiada, mas ela não se consumia. Glória a Deus, aleluia. Ele olhava as ervas, as folhas estão pegando fogo, mas não está consumindo. Meu Deus do céu, irmão, isso é muito forte, porque ele fala de um crente incendiado. Porque um crente incendiado é esse. Ele vem para a sexta-feira, ele sai daqui incendiado, mas ele não sai consumindo material. Amanhã, sábado, glória a Deus, ele vai estar pegando fogo. Ele vai dar uma sede, vai estar incendiado. Domingo pela manhã, ele vai estar sendo aforar lá na sede. Elas vão estar incendiadas, pegando fogo. Domingo à noite, meu Deus do céu, aleluia, é incendiado. Os incendiários estão nesse lugar. Cadê os incendiados nesse lugar? Cadê os crentes incendiados, incendiários nesse lugar? Aleluia! O crente que não é esse, dessa sarça, ele é diferente. Ele solta bastante fumaça, porque ele quer atenção. E a atenção você não vai chamar com fogo, você vai chamar com a fumaça. Então ele solta muita fumaça. Glória a Deus, mas o fogo dele não dura nem as 2 horas do culto. E se passar de 2 horas do culto, glória a Deus, e mal imagino que eu vou pregar mais quase 2 horas ainda. E aí já começa a acabar os galhos, acabar as folhas, já não sobra mais nada. Oh, glória a Deus. Moisés vê aquela sarça pegando fogo, ele se aproxima dela, e quando ele se aproxima dela, a gente conhece a história, ele ouve uma voz, e a voz no meio da sarça diz: Moisés, não chegue neste lugar sem tirar a sandália dos seus pés, porque o lugar em que você está é uma operação. E ele se aproxima, ele tira a sandália dos pés, e Deus diz para ele assim: Moisés, eu estou te chamando agora para você
para lá no Egito e tirar o meu povo, porque eu ouvi o clamor do meu povo lá dentro do Egito. E o texto é tão lindo que diz assim: eu ouvi o clamor e por isso, em razão disso, por causa disto, eu desci para livrá-los. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu ouvi. Eu não sei se aqui na Lagoa ele está ouvindo hoje. Oh, glória a Deus. Mas eu sei de uma coisa, que quando ele ouve, ele desce. Aleluia. Eu sei de uma coisa que ele diz: Moisés, eu ouvi, por isso eu desci. Moisés, eu ouvi um glória a Deus subir aí, por isso eu desci. Moisés, eu ouvi um aleluia, por isso eu desci. Moisés, eu ouvi até o barulho da lágrima escorrendo, por isso eu desci. Eu desci aqui na Ipep Lagoa, porque aqui tem adoração, porque aqui tem adorador, porque aqui tem gente me clamando. Aleluia. Cadê os adoradores? Oh, meu Deus do céu, aleluia. Moisés, eu desci, por quê? Porque eu ouvi. E por isso você vai lá e vai tirar o meu povo lá do Egito. E aí Moisés tentou dar uma desculpa. Ele disse: ó Senhor. E aí ele diz uma coisa que é interessante, que fala do processo que ele está vivendo. Ele diz assim: Senhor, eu não sei mais. Não esqueça do mais. Eu não sei mais nem falar. Ou seja, ele está dizendo assim: eu sabia, agora eu não sei mais. Aleluia. Eu fui formado, mas ele foi formado nas maiores faculdades do Egito. O cabeção dele era desse tamanho, de tanto conhecimento. Deus levou ele para o deserto, glória a Deus, e foi tirando aquilo que era desnecessário. E quando ele chegou diante de Deus, ele disse: eu não sei mais nem falar. Não, meu Deus. Deus falou: era só isso que eu estava esperando. Porque enquanto você sabe falar, você me atrapalha. Mas quando você deixa eu falar, ah, meu Deus do céu, aleluia, aí há mudança, aí há transformação. Oh, meu Deus do céu, aí você direciona pessoas quando você deixa ele falar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, meu Deus do céu, irmão, eu aprendi uma coisa com muito tempo, né? Eu estou falando de uma maneira pessoal, não só quem nos conheceu, poderia entender isso. Glória a Deus. Mas a gente entende uma coisa lá nesse mundo que eu estava de liderança, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Que a gente, muitas das vezes, a gente só prega para pregar. Só prega para dizer: ó, meu Deus, que pregou. Olha que pregação forte. De preferência não é palavra, porque aí a gente vai fazer os DVD, vai fazer os DVD, oh glória a Deus, aleluia. Mas aí de repente você vai amadurecendo e você vai entendendo que isso aqui é uma ferramenta para direcionar pessoas. Glória a Deus, aleluia. Não é para exaltar pregadores, não é para honrar homens. Isso aqui é para direcionar pessoas, é para direcionar vidas. Glória a Deus. Você precisa entender que Deus deu uma ferramenta para você conduzir pessoas, para você alinhar pessoas, para você direcionar pessoas. Oh, meu Deus do céu, para você restaurar vidas. Oh, glória a Jesus. E Deus falou para Moisés: Moisés, era isso que eu estava esperando. Você desaprender a falar, para mim poder falar. Glória a Deus. E aí Deus falou: você vai lá. E aí coloca o irmão dele do lado dele, que não conhece a história. E Moisés desce para o Egito. E aí Deus disse para ele: você vai lá e vai falar para Faraó liberar o meu povo, para levar eles para o deserto, para fazer uma festa no deserto. E aí Moisés foi, e eu estou me colocando no lugar de Moisés. Se sou eu no lugar de Moisés, meu Deus, irmão, que palavra. Deus falou para mim: Aguinaldo, meu filho, você vai falar no Egito, entre os montes e as campinas, vai profetizar sobre o povo, que a glória vai ser o quê? Irmão, eu ia descer, pastor, eu ia descer, não sei de ousadia, ao peito de pombo, glória a Deus, cajado fazendo toque no chão com muita autoridade, toque. Eu ia chutar a porta do palácio de Faraó. Pá! Cheguei, Faraó. E ele ia entrar com muita moral. E foi isso que Moisés fez, pelo menos aparentemente. Ele entra naquele palácio
com muita moral. A moral dele é tão grande que chama a atenção de um moço por nome de Oséias, que é a nossa segunda personagem da história. Quando Moisés entra dentro daquele palácio, irmão, e ele deita o Egito, todo o seu exército, todos os seus deuses, sozinho. Que ele entra lá dentro, ele diz: chama Faraó que eu quero falar com esse menino. O velhão de 80 anos, irmão, segurando a bengala, que é o cajado. Glória a Deus. E Faraó foi lá e disse: quem quer falar comigo? É o pai de Moisés aí, glória a Deus. Pouco diz, contou essa história dele, que deixa eu conversar com ele. Faraó vem, e aí Moisés chega e aponta o cajado para ele assim, vem na cara dele, e diz assim: ó, Faraó, estou vindo nesse lugar porque Deus me mandou aqui para você soltar o meu povo agora, porque nós vamos fazer uma festa lá no Egito e eu quero que você libere eles agora. Ele ficou esperando, dizer assim: vai ser esse momento que ele vai se jogar nos meus pés e vai dizer: bora, porque meu Deus, se Deus falou com você, então eu vou fazer tudo o que você está mandando. Aprenda uma segunda lição. Você vai com essa lição já depois. Aprenda essa lição. Não é porque Deus te colocou debaixo de uma palavra que quer dizer que você vai alcançar assim tão fácil o favor do rei. Não é porque você tem uma palavra que é só chegar lá e pá, chutar a porta do palácio que as coisas não funcionam desse jeito. Aleluia. Moisés chegou, apontou o dedo na cara dele e disse: Deus, eu vim aqui para você liberar o meu povo. Faraó olhou para ele e disse assim: o velho deve estar com a insulina, as coisas lá em cima lá, o diabetes dele está variando, não tomou o remédio dele. Olhou para ele e disse: você é doido, velho? Aqui tem mais de 2 milhões de pessoas, de hebreus, como é que eu vou liberar esse povo? Você ficou maluco. E aí ele já começou a dizer: mas espera aí, eu não estou falando para você liberar esse povo. E aí ele olhou e disse assim: viu, eu vou te perguntar, porque não é possível você estar aqui sozinho, não. Alguém te mandou. Disse: vem aqui, filho, vocês queriam perguntar. Eu estou com a palavra aqui na boca. Ele disse: fala, quem te mandou aqui? Aí ele olhou e disse: eu sou quem enviou a você. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Hebraico não é eu sou, hebraico é eu serei. Ele diz assim: ele mandou dizer que ele será, glória a Deus, aleluia, o nosso libertador. Ele será o nosso salvador. Ele será o nosso condutor. Ele será o nosso caminho. Ele será o nosso pastor. Aleluia. Oh, glória a Deus. Toma essa, Faraó, eu sou o Pai, me enviou. E ele de verdade, eu não acredito que ele esperava que Faraó ia baixar a cabeça e dizer: ó, meu Deus, se foi ele que mandou, então não, você é um povo daqui. Mas a Bíblia diz que Faraó colocou ele para fora do palácio, falou: some daqui, você e seu irmão, leva o seu cajado e essa maluquice para lá, porque eu não vou liberar ninguém. E aí tem que voltar para falar com Deus e agora para ter um entendimento como é que funciona isso, porque se é Deus que está mandando, como é que o Faraó não ouve? Se é Deus que está falando, como é que o patrão me contratou logo? Se Deus tem uma palavra, se o irmão profetizou, se o pastor profetizou, como é que não aconteceu ainda? Hoje é sexta-feira, amanhã já é sábado, sábado já podia ter acontecido. Como é que não aconteceu ainda? Ele vai falar com Deus, Deus está olhando para ele e está dizendo: sim, aí, como é que foi lá? Claro, Deus sabe todas as coisas, para você entender aqui. Como é que foi lá, meu filho? Você não foi uma coisa muito boa. Eu estou meio chateado. Está chateado, meu filho? Ô, coitadinho. Por quê? É isso que o senhor falou que era só falar: Deus, o senhor me enviou, José. Faraó disse que não ia liberar ninguém. E aí eu imagino, e aí só está na minha versão está escrito isso. Só na minha versão e só na minha Bíblia está escrito isso. Deus olhou para ele e disse: vai desistir na primeira? Você só teve uma negativa e já está pensando em desistir. Só fez um passo, uma campanha, só fez um voto. Aleluia. Orou uma semana, um mês, um ano, que seja. E já vai desistir porque deu errado na primeira. Já vai desistir porque foi pregar e não deu certo e ficou na primeira. Já vai desistir porque... Não, Deus está dizendo assim: volta lá. Aleluia. Volta porque você continua debaixo dessa palavra. Volta lá a segunda vez. Mas se não der certo na segunda, pastor, volta na terceira. E se não der certo na terceira, volta na quarta, volta na quinta, continua.
Eu quero te falar desse outro moço, o nome de Oséias. Oséias tem um pai que se chama Num. O pai coloca o nome de Oséias no hebraico Yasha. Yasha quer dizer salvação. E aí nós podemos, quando nós olhamos para Moisés no meio da história, nós falamos de esperança. Glória a Deus. Dentro do Egito, irmão, já havia pessoas se posicionando, cheias de esperança. Havia pessoas que estavam gerando esperança. Eles ainda não sabiam em que, por isso só chamou ele de Acha, ou Oséias, e disse assim: a salvação vai chegar um dia. Aleluia. Ah, meu Deus do céu, eu sei que está meio escurinho, mas dá para você olhar para a pessoa do teu lado aí, olha para ela e diz que existe esperança. Existe esperança. Dá uma lançada nela se for necessário, dizer, nós chacoalhar e dizer: existe esperança. Glória a Deus, aleluia. Eu não sei nem como que vai ser, eu não sei nem como que vai acontecer, mas o Moisés já nasceu, aleluia. O Yasha já nasceu, a esperança está brotando no meio do Egito. Está nascendo a esperança no meio do Egito, aleluia. Alguém está se posicionando, aleluia. Alguém olhou para a esposa, glória a Deus, e viu aquele neném, e olhou para toda aquela perseguição, para toda aquela coisa que eles estavam vivendo, e disse: não, esse vai se chamar esperança, esse vai se chamar salvação, porque eu sei que a nossa salvação virá. Glória a Deus. Eu não sei de onde, mas eu sei que ela virá. Irmão, a maravilha de uma pessoa ser incendiada, encharcada pela graça, pela glória de Deus, pela presença do Eterno, que ela pode não saber de onde vem, mas ela sabe que vem. Aleluia. No meio dessa história, depois quando Moisés sai do Egito, que eles chegam lá, no meio entre Migdol e não sei, glória a Deus, ele para lá de frente ao Mar Vermelho, que esqueci o nome das duas cidades, enfim, você pegou para ver na Bíblia, não precisa saber, eu levar tudo agora. Ele para entre as duas cidades. Uma das cidades, o nome quer dizer lugar sem saída. Diante do Mar Vermelho fechado, duas cidades, das regiões em volta. Para trás, Faraó já está vindo. O povo veio clamar e xingar ele, brigar com eles. Moisés, você não sou só morrer nesse Egito. Olha, Faraó vindo nos perseguir, nos matar. Não tinha como lá no Egito, você deixar o homem morrer lá e toda a gente para morrer aqui no Egito. O que Moisés fez? Moisés subiu em cima de uma pedra, de sei lá do que. Glória a Deus, quase o derrubo, porque o homem quase deu um infarto que agora. Moisés sobe em cima de algo e ele olha para aquele povo brigando e querendo jogar a pedra dele e diz: ei! Acabou vocês tudo! Aí ele apontou para lá e disse: o que vocês estão vendo lá? Ele disse: Faraó, cala a boca! O que vocês estão vendo lá? Faraó! Ele disse: esse Faraó que vocês estão vendo, vocês nunca mais verão. Aleluia. Os calareis e sabereis que o Senhor é Deus. Pergunta, não responda. Quem mandou Moisés falar isso? Dá uma coçada na boca para a gente falar: Deus não que mandou, não. Deus não mandou Moisés falar nada. Moisés nem tinha falado com Deus ainda. Glória a Deus. Moisés só consegue liberar essa palavra porque ele está debaixo de uma palavra. Aleluia. Deus havia dito para ele lá na sarça: glória a Deus, que ele ia tirar aquele povo e levaria eles para uma terra que manda leite e que manda mel. Moisés não está na terra que manda leite e mel, aquilo é deserto. Então ele sabe que ali não é o ponto final. Então ele pode olhar para aquele povo e dizer assim: eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que não é aqui que a gente vai parar. Eu sei que não é aqui que a gente vai morrer. Eu não sei o que Deus vai fazer, se a gente vai passar voando, nadando, correndo, mas eu sei que não estou no lugar da promessa. Ah, meu Deus do céu. Irmão, você vai ter uma palavra de direcionamento quando você estiver debaixo dessa
Se você vai pegar o texto, diz que esse menino Oséias se torna discípulo de Moisés desde a sua mocidade. Só que Oséias tinha 40 anos, Moisés tinha 40 anos quando saiu, ou seja, Oséias nasceu quando Moisés foi embora. Então ele se torna discípulo no exato dia que Moisés entra. Quando Moisés entrou, que enfrentou aquele Egito todo incendiado, todo encharcado, Oséias olhou para aquele velhinho e disse assim: agora eu sei o que eu quero ser quando eu crescer. Aleluia. Ah, meu Deus do céu, é isso que eu quero ser. Oh, glória a Deus, aleluia. Sabe o que a gente tem que ser, irmão? Incendiados. Porque quando você toca uma bateria incendiada, igual que eu toco aqui, essa bateria incendiada, tem uma criança, tem um adolescente, tem um jovem olhando para ele, dizendo assim: agora eu sei o que eu quero ser quando eu crescer. Não um baterista apenas, mas um baterista incendiado. Agora eu sei o que eu quero ser quando crescer. Não apenas um levita, não apenas um violonista, um tecladista, mas um tecladista igual essa pastora incendiada, encharcada pela presença e pela glória de Deus. O violonista igual o pastor Tiago, que não apenas tocando uma viola, mas incendiando uma nação, incendiando uma multidão, incendiando um povo. Aleluia! Irmão, Moisés entrou tão incendiado ali, que aquilo que ele carrega toca as outras pessoas. E Oséias não vira apenas um fã, ele vira o braço direito de Moisés. O historiador diz que ele se torna o comandante do exército de Moisés, o general. Aleluia. E aqui, sendo o braço direito, sendo discípulo, a Bíblia diz que um dia, já caminhando, e a gente vai caminhando aqui, já está caminhando para terminar. Um dia, depois de uma longa caminhada naquele deserto, esse moço, vendo tudo que Moisés fazia, Moisés com aquele cajado, estendia o cajado, meu Deus, ele tocava na água e o mar fazia. E Oséias dizia: meu Deus, eu quero ser igual a Moisés quando eu crescer, meu Deus do céu. Daqui a pouco o povo começou a perturbar Moisés, e Moisés então só precisou uma palavra: glória a Deus, aleluia. Levantar as mãos para o céu, profetizar sobre aquela terra, e de repente começou a chover pão do céu. Oséias olhou e falou: oh, meu Deus do céu, aleluia. Daqui a pouco o povo estava com fome, e o povo começou a ficar meio perturbado, com sede. Então Moisés olhou para Oséias e disse: viu, Oséias, controla o povo, segura o povo aí, nós vamos dar um jeito. Vou falar com Deus. E ele ia falar com Deus. Glória a Deus. Aí Deus falou para Moisés: viu, toca na pedra. Glória a Deus, fale com ela. Louvado seja Deus. E Moisés pega o seu cajado com muita tranquilidade, ele toca naquela pedra, e de repente a pedra começa a verter água. Moisés olhou e falou: oh, meu Deus do céu! Esse cajado é poderoso demais, esse homem é demais. Daqui a pouco Moisés, aleluia, glória a Deus, libera uma palavra sobre aquele povo que estava querendo comer carne. Veio carne voando e pousou sobre eles, e eles comeram carne até sair pelos narizes. Moisés dá carne pelo nariz, dizendo: meu Deus do céu, esse Moisés é demais. E ele virou: glória a Deus. Essa convivência, louvado seja Deus. Essa convivência, porque é isso, né? Glória a Deus, que é um discipulado. Essa convivência é você se tornando tão parecido que faz igual o Pedro. Mesmo tentando fugir, se esconder, alguém olhou e disse, no meio da fogueira assim: rapaz, é a cara daquele lá que está sendo crucificado, né? Ele disse: não, é igualzinho ele. Glória a Deus, que crente que encontrou Jesus, irmão, nem desviado nem presta. Até se escondendo, alguém vai reconhecer ele e vai dizer: teu lugar não é aqui. Aleluia, glória a Jesus. Meu Deus, o Senhor foi ficando, irmão, tão parecido, irmão. Então, olha, eles começaram a andar tão juntos. E a Bíblia diz que depois de Moisés ver tudo isso que Moisés fazia, de todo esse poder que operava através da vida de Moisés, eles estão chegando perto da terra prometida. Então Moisés mandou chamar Moisés do gabinete pastoral. Olha só, Jesus, tem um gabinete aqui com Oséias. Chame o Oséias, e o Oséias veio. Entre, Oséias, sente aí na mesa. E Oséias sentou na mesa para conversar com o pastor dele. Ele disse: diga, meu pastor,
Ele disse: Moisés, é o seguinte, nós estamos chegando perto, eu preciso que você entre naquela terra e dá uma espiada nela. Vai você, Caleb, chegou o spoiler, né? Vai você, Caleb, e aí vamos juntar mais 10, um de cada tribo. Vocês vão entrar lá dentro daquela terra, vão espiar e vão trazer um relatório para mim. Aí diz assim: sim, Senhor, Senhor. Ele só que tem um problema, diz o quê? Você não pode ir lá mais como Moisés. Chegou o momento de você ter um entendimento, glória a Deus, que a missão que você tem é maior do que você. Aleluia. Que não é você que tem uma missão, é a missão que tem você. Aleluia. Por isso Deus falou: eu vos darei, glória a Deus, pastores segundo meu coração. Oh meu Deus, Deus não dá ovelhas para pastor, Deus dá pastor para ovelhas. Deus dá homens de Deus para uma nação. Oh, glória a Deus, aleluia. Então ele olhou para eles: a partir de hoje você não vai se chamar mais Yashua, você vai se chamar Yeshua. Oh, glória. Você não vai se chamar mais Oséias, você vai se chamar Josué. Aleluia. Yashua é salvação, e Yeshua é salvação do Senhor. A salvação vem do Senhor. Meu Deus do céu. Moisés traz uma revelação e dá uma direção para aquele menino e diz para ele: não é só mais salvação, é entender aonde ela vem. E a salvação não vem de homens, a salvação vem dele. Meu Deus. A salvação vem dele. Se você percebe o crente incendiado, anda debaixo dessa unção. Aleluia. Agora me pergunto: chega o pastor Tiago no domingo antes do culto e liga para você, manda uma mensagem, uma sexta-feira, quando você pede você chegar 1 hora mais cedo, ele precisa conversar com você. Você já fica pensando: meu Deus, o que será que eu fiz? Será que eu fiz? Será que Deus revelou para ele o que eu fiz? Enfim, aí você chega e diz para você assim: viu, João, a partir de hoje eu não vou te chamar mais de João, vou te chamar de Marcelo. Pastor? Pergunta: você sairia daqui como Marcelo ou como João? Oséias entendeu uma coisa, que não é uma mudança apenas de letra, é uma mudança de identidade. Aleluia. Que não basta mudar uma carcaça, tem que mudar a essência. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele entendeu que Moisés estava dando um destino. Oh, glória a Jesus. Esse dia eu ouvi alguém dizendo: eu sou alguém de destino, do destino. Glória a Deus, alguém pastoreio do destino. Destino a gente está pastoreando. Glória a Deus. Estava pregando um culto um dia desse, alguém me perguntou: pastor, como é que é ser pastor? Eu me oferecer uma proposta de sair da minha igreja para a igreja dele, que vai me consagrar a pastor. O que é ser pastor? Eu falei: você não começou a não entender o que é ser pastor, para você querer saber qual é a experiência de ser um. Porque ser pastor não é você ter um título, é você pastorear alguém, é você dar destino na vida de alguém, é você dar direção na vida de alguém, é quando você cuida uma pessoa do lado, é quando o pastor disse aqui, é quando você vai no final do culto e abraçar ali, glória a Deus, a irmã, na situação que ela está passando, glória a Deus, é você dizendo: nós estamos aqui, eu estou com você, essa igreja está com você, você não está sozinha. Aleluia, glória a Deus. Oséias poderia se prender, se ater e ficar detido afinal de contas é o meu nome, é quem eu sou. Você não pode mudar o meu nome porque isso é quem eu sou. Porque ele poderia ficar preso nessa altivez e dizer: não, você pode mudar minha roupa, você pode mudar o que você quiser, mas meu nome jamais você vai mudar. Ele olhou para Moisés, quando ele saiu daquela porta, alguém perguntou para ele assim, chamou ele, né? Ei, Oséias, vem aqui. Ele disse: Oséias morreu lá dentro da terra. Aleluia, oh, glória a Deus. Oséias ficou lá dentro, porque a partir de hoje é Josué. Aleluia. Yeshua, oh glória a Jesus. Aleluia. E eu servo.
Dinheiro? Não. As suas roupas? Não. Perdeu quilos? O mais precioso que ele perdeu foi a identidade. Porque ele disse: eu voltarei para lá e vou levar minha CLT, minha carteira de trabalho para o meu pai assinar. Porque ele cuida bem até dos empregados. Então eu vou lá. Ele fez um ensaio, irmão. De espelho, ele saiu da água, ficou olhando para ele mesmo e ensaiando. Disse: ó, meu pai, peguei contra o céu e contra o Senhor, mas estou aqui para o Senhor me dar uma oportunidade de ser um dos seus trabalhadores. Perdeu a identidade. E quando ele chegou, que ele reconheceu, glória a Deus, que lá era o lugar dele, e ele encontrou o pai de longe no portão, o pai saiu correndo com os braços abertos. Quando chegou perto dele, o menino estende a mão, porque quem perde a identidade de filho não consegue receber um abraço. Então ele estende a mão e diz: não, pai, eu preciso falar uma coisa primeiro. Eu não sou digno mais de ser chamado de teu filho. O pai pega a mão dele e abaixa, glória a Deus, e dá um abraço nele, olha para o céu e diz: traz de volta a sandália, traz de volta o colar, o anel, traz de volta a roupa, porque o filho estava morto, mas ele ressuscitou. Aleluia! Ele está tendo a sua identidade restaurada. Quem sabe quem é, irmão? Meu Deus do céu, aleluia! Não é ludibriado, enganado pelo diabo, porque ele sabe quem é, de quem ele é filho. Aleluia! Eu creio que Deus está restaurando identidades nesse lugar. Que Deus está tirando pessoas de um lugar, oh meu Deus do céu, talvez de conforto, e trazendo um confronto e dizendo assim: viu, muda de nome, oh glória a Deus, assume a identidade que Deus está te entregando, porque a partir de hoje você precisa entender isso. Aleluia, glória a Deus. Oséias mora lá dentro da tenda, no gabinete pastoral. Ele sai lá de fora e ele desce para espiar a terra. E agora ele desce para espiar a terra não mais como Oséias, agora ele desce como Josué. Oséias poderia olhar como os outros olhavam, mas Josué, quando ele olhou, ele viu o gigante, ele viu o soldado, ele viu isso, viu aquilo. E aí quando eles chegaram, que todos trouxeram um relatório, ele pergunta, eles deram um relatório para Moisés e disseram: olha, os gigantes são grandes, isso é grande, isso é... Os homens são grandes, a muralha é impenetrável, vai ser impossível a gente entrar nessa terra. Aí ele olhou para os seus discípulos. Oh, glória a Jesus. O Senhor olhou para ele e disse assim: e você, Josué? E você, Yeshua? O que você diz? Ele pegou e abriu o relatório. Esses gigantes são grandes. Os outros 10 já disseram isso. As muralhas são impenetráveis. Pois é, a gente também já disse isso. As pessoas são fortes, o povo é numeroso. A gente também já disse isso. Ele vai descrevendo pelos mesmos lugares que os outros passaram, foi o mesmo lugar que ele passou. Mas aí ele coloca uma observação. E aí o povo está dizendo assim: pois é, nós também já dissemos tudo que você está dizendo. Porém, tem uma coisa que vocês não disseram, que vocês não entenderam: que a salvação ela vem do Senhor. Aleluia! Os soldados podem ser grandes, mas o nosso Deus é maior. A muralha pode ser grande, mas o nosso Deus derruba. Aleluia! A nação pode ser poderosa, mas o nosso Deus é maior e muito mais. Os deuses cananeus podem ser famosos, mas o nosso é imbatível. Quem está entendendo isso pode dar um brado de glória. Debaixo de que palavra você está? Aleluia! Oh, glória! Ele disse assim: não, mas vamos tomar posse, porque Deus já entregou nas nossas mãos. Moisés já tem essa estratégia, Deus vai dar a palavra para ele. E aí, para me terminar, eu não sei como foi de hora, Deus já considência. Oh, glória! Eles espiaram aquela terra. Só que
A gente sabe que era Moisés que tinha a palavra, que falava com Deus e ouvia a estratégia para se posicionar, tocar no cajado. Então, de repente eles ouvem trovões. José entende, Deus estava te chamando, né? Ele falou, vai lá, traz a estratégia. Moisés subiu a montanha. Ele ficou aqui embaixo com a camiseta, com a hashtag, somos todos Moisés. Vai dar certo, Moisés vai trazer a estratégia. Ele ficou esperando os trovões, porque a Bíblia diz que Deus só falava com Moisés. Deus tentou falar com o povo, mas o povo ficou com medo. Disse que Deus fala só com você, que a gente tem medo de morrer. Então Deus transformou e falava só com Moisés, e o povo ouvia só o barulho de trovões. Então eles ficavam aqui embaixo da montanha, os trovões. E Deus falando com Moisés. Só que o que ele esperava ser uma estratégia para derrubar aquela muralha era outra conversa. Deus estava falando com Moisés, vem lá da água lá, de me do céu, Moisés. Olha lá para a terra, meu flor, é bonita, né? Bonita, maravilhosa. Os frutos, experimentou os frutos, experimentei a uva doce, maravilhosa, disse, pois é. Moisés disse, eu não vejo a hora de entrar lá. Ele falou, sobre isso que eu quero falar. Isso aqui você não vai entrar. Mas você não vai entrar. Mas Deus, você não vai entrar. Eu falei, a primeira que você tocou, eu falei, não, você falar com a pedra, tudo, mas Deus, eu estava nervoso, não, você caiu morto. Sem muito papo. E os dois estavam embaixo esperando a palavra de Moisés, a estratégia que Moisés vai descer. De repente o trovão faz um silêncio. Moisés está morto. E o trovão começa a descer a montanha. Josué está aqui. Moisés, desce Moisés, a estratégia Moisés. A equipe ali, glória a Deus, a expectativa da santa, a expectativa Moisés, a estratégia Moisés. De repente aquele trovão começa a descer a montanha. Quando chega perto dele, faz Yosef. Quando ele olha aquele, se joga no chão desesperado. Porque Deus falava só com Moisés, agora está falando com ele. Aí diz assim, Moisés morreu. Agora chegou a tua vez. Ele disse, não, Senhor, não. Pensa na bucha do B.O. que eu vou pegar, Senhor do céu. Deus falou assim, você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi sobre o juramento dar aos seus pais. Diz, mas Deus, e aí o diálogo aqui é meu. Deus, é Moisés que sabe manejar esse cajado, eu não sei como é que isso funciona. É Moisés que sabe fazer esse negócio, tocar na água e a água abrir. O negócio é aqui, eu sei manejar a espada, eu sou o cara da espada. Moisés que é esse cara incendiado que incendeia toda a nação, eu não. Aí Deus parou, deu uma pausa e diz assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Aleluia. Porque não é sobre o cajado, é sobre a presença. Ah, meu Deus do céu, se coloca de pé. Não é sobre glória quem toca no cajado, não é sobre quem empunha o cajado, é sobre a presença. Deus olhou para ele e disse, eu serei com você como eu fui com ele. Glória a Deus, aleluia. Ei, ninguém vai poder te resistir, ninguém vai poder te parar, porque eu serei contigo. Glória a Deus, aleluia. Ei, Josué, o entendimento de quem você é precisa fazer você entender quem eu sou. Aleluia, e eu serei com você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero orar para algumas pessoas aqui, pedir para a gente terminar. Algumas pessoas que talvez estão vivendo um momento de crise de identidade. Talvez você está aí numa crise ministerial e sabe, meu Deus, mas o Senhor falou que eu seria isso, que eu não seria aquilo, e você talvez está aí nem sem entender exatamente onde é o seu local, onde é o seu chamado, porque para que Deus te chamou e você está aí. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Eu queria orar pela sua vida, eu queria abençoar a sua vida. Eu queria orar por pessoas, por glória a Deus, que estão dispostos a mudar de rota na mudança de nome, que estão dispostos a viver um novo entendimento, sair de Moisés para o Josué. Oh, glória a Deus.
Glória a Jesus. Deus está destravando Oséias aqui, transformando em Oséias. Deus está destravando aqui. Oséias ficarão aqui. Oh, glória a Deus. E Josué estão sendo levantados neste lugar. Josué estão sendo levantados neste lugar. Deus está estabelecendo Josué neste lugar. Meu Deus do céu. Oh, glória a Jesus. Eu não sei o que é que te afrontou essa semana. Eu não sei o que é que te colocou para baixo essa semana, a ponto de você dizer: ah, não sei se é isso que eu quero, não sei se é isso é o meu chamado, não sei se é isso, é o meu propósito. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei se isso é para mim mesmo. Meu irmão, você precisa vir aqui. Eu preciso orar por você. Você precisa chegar aqui perto desse altar. Oh, glória a Deus, porque Deus tem algo na sua vida neste lugar.
destinos acontecendo aqui. porque tu farás governar a terra.
só. Eu estarei sempre com você. Aonde você pisar na planta dos seus pés, me será dado. Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá te resistir. Ninguém poderá resistir alguém que tem identidade. Ninguém poderá resistir alguém que sabe quem é em Deus. Ninguém poderá te resistir. Senhor, eu te peço que não apenas os irmãos que vieram aqui na frente nesse ano de oração assumindo essa identidade de Yosef, mas todos os irmãos que aqui estão, Senhor, pessoas que porventura foram alcançadas pela minha voz fora dessa igreja, que também possam ser alcançadas por essa palavra, e que se essa palavra de Josué possa incendiar os nossos corações, porque eu carrego ela para minha casa, para minha vida hoje, porque eu sei que o Senhor será comigo aonde quer que eu passar, aonde quer que eu pisar, aonde eu colocar as minhas mãos, o Senhor será comigo. E por isso minha gratidão ao Senhor, minha gratidão ao pastor Tiago, pastor, minha gratidão a essa igreja por ter podido, Senhor, pelo menos, Senhor, glória a Deus, aleluia, destino, Senhor, algumas pessoas, pelo menos para essa semana, pelo menos para essa noite, esses irmãos que estão aqui, Senhor, glória a Deus, não se lembrem de mim, mas se lembrem dessa palavra, Senhor, que não se lembrem, ó Pai querido, aleluia, meu ministrante, mas se lembrem da palavra que foi ministrada, e que possam carregar essa palavra no coração, e entender que não é sobre o cajado, é sobre, glória a Deus, aleluia, debaixo da palavra de quem nós estamos. Aleluia! Obrigado por essa noite, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor fez e vai continuar fazendo nesse lugar, nessas festas várias que acontecem aqui nos cultos, a Deus, em nome de Jesus, o Senhor abre a Ti, em nome de Jesus. Você que acredita que Deus está nesse lugar, você que sentiu e ainda sente a presença dele aqui, aleluia, Deus do céu, você que está incendiado por essa presença que está nesse lugar, por favor, joga as duas mãos para cima, adorando a Deus, bate uma mão na outra, aplaude o nome de Jesus.